Bom, então, continuando nosso amado DSM, pelo menos eu gosto muito. É, Hoje a gente finaliza o capítulo dos transtornos disruptivos do controle de impulso e de conduta. A gente já passou nos principais transtornos do capítulo: transtorno de conduta, né? O TOD, explosivo intermitente, foi o que nós vimos. Sempre mais ligado à primeira infância, né? Agora a gente vai falar da cleptomania e da piromania, que já são transtornos mais ligados à fase adulta. E aí eu separei eles e a gente vai falar de um por um e para a gente fechar o capítulo. Eles são transtornos assim com diagnóstico mais com menos critérios, então vai ser um pouco mais rápido a passagem da gente hoje. E aí, na próxima semana, a gente começa já com os transtornos relacionados ao uso de substância, tá? Os transtornos aditivos. Bom, vamos lá. Então, relembrando, o que eu tenho de agrupador comum nesse capítulo, né? Estou falando dos transtornos disruptivos, do controle de impulso e da conduta. Incluem condições que envolvem problemas de autocontrole de emoções e de comportamento. Esses problemas se manifestam em comportamentos que violam os direitos dos outros, externalizante, né? Agressão, destruição de propriedade, colocam o indivíduo em conflito significativo com normas sociais ou com figuras de autoridade. Ele é um transtorno externalizante, então ele é voltado para fora. Muitos dos sintomas comportamentais, como a agressão, podem ser resultado de emoções mal controladas, como a raiva. Então, dificuldade de controlar o impulso acaba explodindo, e aí, se eu tenho uma explosão de raiva, eu tenho um comportamento, né? Esse comportamento, geralmente, é um comportamento que vai causar algum dano. Baixo controle de impulso relacionado a comportamentos específicos que aliviam a tensão interna. O impulso, ele gera tensão, né? Imagina qualquer impulso. A presença dele gera tensão interna, tensão psicológica. Imagina um impulso sexual, ele gera uma tensão psicológica. Quando o indivíduo satisfaz aquele impulso, a tensão alivia. Então, há um ciclo de reforço, né? Só que a gente não satisfaz os nossos impulsos a todo momento e em qualquer lugar e nem com qualquer pessoa, porque nós temos controle sobre os nossos impulsos, controle inibitório. Nesses transtornos, há um baixo controle inibitório. Vem um impulso, dificuldade de controlar, explode. Qual que é o principal impulso? Ligado à raiva, agressão. Ponto-chave da cleptomania, né? Agora vamos entrar na cleptomania. Indivíduos com cleptomania geralmente tentam resistir ao impulso de roubar. Então, tem uma tensão, ó, vê aquele desejo intenso de roubar. E tem consciência de que estão fazendo algo errado e sem sentido. Esse sem sentido é muito importante, porque o roubo aqui é um roubo insignificante. A pessoa tem condições financeiras de comprar aquele bem que ela está roubando. E ela rouba não por causa do valor. Então, ela tem consciência de que ela não deveria fazer aquilo e de que nem faz sentido fazer aquilo. Mas há um impulso muito grande que compele ela ao roubo. Frequentemente temem serem apanhados e sentem-se deprimidos ou culpados pelo furto. Impulso de furto, não consegue controlar, vai lá e furta. Só que ela tem consciência, né? Então, ela não tem consciência de que aquilo é errado e que nem faz sentido. Depois que ela faz, qual que é a reação que ela sente? Ela se sente culpada. Então, ela tem insight. Ela sabe que ela não deve fazer aquilo, que aquilo não faz sentido. Inclusive, ela sabe que depois ela vai se sentir
culpada, mas o impulso é muito forte. E aí o controle inibitório aqui falha. Vamos entrar direto nos critérios. Critério ouro. Falha recorrente em resistir aos impulsos de roubar objetos que não são necessários para o uso ou em razão de seu valor monetário. Que é importante isso. O relato é de um roubo, mas de objetos que são importantes para a sobrevivência daquela pessoa, tem um valor para aquela pessoa, não está de acordo com o critério. Critério de cleptomania são objetos que não agregam valor financeiro para a pessoa. A pessoa tem condições de comprar, ela não precisa roubar aquilo. Ela rouba não pelo bem em si, mas sim para satisfazer essa tensão emocional ligada a esse impulso de roubo. Se quiser fazer pergunta, fique à vontade. Sensação crescente de tensão imediata antes de cometer o furto. Qual que é o relato que a pessoa vai trazer lá na clínica? Tensão, aflição emocional, aquela tensão foi mais forte, ela percebe que está sendo dominada pelo impulso, pela tensão, que ela não deve fazer aquilo, mas o juízo fica comprometido. E ela vai e faz, depois que ela faz, a capacidade de julgamento é retomada e ela se sente o quê? Culpada, sofre. Critério C, alívio. Prazer, gratificação ou alívio no momento de cometer o furto. Então, é aquela cascata de impulso, quando ela jorra, produz alívio. Então, eu tenho impulso, tensão, cometer o ato, alívio, culpa. O ato de furtar não é cometido para expressar raiva ou vingança e não ocorre em resposta a um delírio ou uma alucinação. O ato de furtar, ele não está vinculado a nenhuma causa externa ou interna como delírio e alucinação. O furto, acontece como resposta única e exclusiva ao impulso. A pessoa está respondendo ao impulso. E aí, esses são os critérios, né? Ele é bem curtinho. Então, vamos lá, ó. Falha em resistir ao impulso de roubo. Tensão, acumula tensão antes de cometer o roubo. Quando ela comete o ato, ela experimenta uma sensação de alívio. Ela tem insight, sabe que aquilo é errado e que não faz sentido e depois se sente culpada. E o furto não tem nenhuma causa externa, como uma vingança, e nenhuma outra causa interna, como delírio ou alucinação. Agora vamos fazer a diferenciação de outros transtornos. O ato de roubar não é mais bem explicado por transtorno da conduta, por um episódio maníaco ou por transtorno da personalidade antissocial. Furtos comuns, simulação, transtorno de personalidade antissocial e da conduta, episódios maníacos, psicóticos e transtornos neurocognitivos maiores. Em todos esses casos, há um objetivo. Transtorno da conduta há um objetivo, personalidade antissocial há um objetivo. A pessoa comete aquela transgressão porque ela tem um objetivo. No caso da cleptomania, não tem um objetivo externo. O único motivador é a tensão psicológica produzida pela tentativa de resistir ao impulso. Só que o impulso é tão forte que essa parte de deliberação, de controle inibitório falha e o impulso se realiza. 4 a 24% dos indivíduos presos por furto em lojas. Então, isso aqui é a população que foi preso por furto em loja, de 4 a 24% sofre de cleptomania. E a proporção do sexo feminino é de 3 para 1, né? Então, ele predomina mais no sexo feminino. Fechou? Tranquilo?
Márcia, tem uma. E para como a gente consegue saber, por exemplo, em escola é muito comum furto de materiais, de coisas assim. Não sei se é um comportamento que é muito comum isso. Sempre é uma queixa, roubaram minha caneta, roubaram meu isso, trouxe o dinheiro para pagar não sei o que, o aluno viu. Uhum. É, é Ó, considerado um transtorno de conduta, então não, aí tem como diferenciar. é, no caso, assim, ó, não vai caracterizar, não vai conseguir fechar transtorno de conduta, mas é um indicativo de um possível desenvolvimento de um transtorno de conduta ou um possível desenvolvimento de uma cleptomania, porque a gente não está falando aqui de um ciclo que se auto-reforça, a pessoa experimenta aquela tensão, eu vou pegar o dinheiro, eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar, isso aqui é uma tensão, uma aflição, não, não pega não, alguém vai ver, vai descobrir que foi você, seus pais vão ficar sabendo, isso aqui é uma luta interna, e ele vai, pega. Ele experimenta o quê? Alívio, e ele experimenta alívio e não foi descoberto, auto, reforça o ciclo. Então, aqui eu estou em um ciclo de auto-reforço, que o impulso pode acontecer por si só. Ele, inicialmente, ele começou ali a roubar por causa do bombom ali na escola, por causa da lapiseira, mas a sensação de prazer experimentada, aquele impulso e o alívio, por si só, é reforçador. E aí acaba se transformando em um transtorno de conduta relacionado ao impulso, porque esse impulso vem e ele não consegue segurar, não consegue inibir o impulso, né? Eu digo porque é um transtorno, é bem comum, até nas salas dos professores, entre os colegas, você volta e meia, parece some alguma coisa. Toda escola, não é uma coisa assim pontual, é uma coisa corriqueira. E se você Engraçado, for né? ver, assim, o que some, muitas vezes não justifica, né? Você está numa sala de professor, por exemplo, eles são adultos, têm condições de comprar, o que some é uma Exatamente, coisa banal. Então, sumiu exatamente. por quê? Não foi por causa do valor em si, né? Ali sumiu por outras questões. Provavelmente teve um impulso para o roubo, a pessoa não conseguiu reter aquele impulso, roubou, experimentou a satisfação, depois se sente culpada, mas não consegue devolver, fica com medo de devolver porque e de ser descoberta, mas aquele objeto em si depois para ela nem faz muito sentido. Às vezes na casa dela ela Uhum. já está É lotada igual, de igual lapiseira. criança, né? Que briga por conta do brinquedo, aquela fase egocêntrica, que Aham. elas brigam, que por isso que as escolinhas pedem um material igual, porque se ela vê uma borracha, um lápis diferente, ela quer para, né? Ela leva. O impulso, né? Aí o controle inibitório ainda não está plenamente desenvolvido. Isso. E os pais muitas vezes acabam escondendo por vergonha, por ficar Aham. constrangido de devolver o objeto que o filho pegou. Dentro de E casa, às vezes aí, acontece, né? De mexer em é, bolsa, carteira, e aí não é feito não é disciplinado de forma correta. E aí isso. você vai perceber que o quê? É um transtorno que ele não surge do nada. Há uma história por trás. Agora, tem um fator aí que é um fator biológico forte, que é o impulso, né? O impulso, ele não é uma questão só ligada à aprendizagem. Ele é uma questão ligada a fatores de temperamento, fatores biológicos. E o controle inibitório é realizado pelo córtex pré-frontal. Pode haver falha, inclusive neurocognitiva, falha do controle inibitório. Quando eu trabalho com controle com esses transtornos ligados a controle de impulso, eu posso ter várias questões que não estão ligadas somente ao ambiente social, né? Eu posso ter questões ligadas à própria funcionalidade cerebral, para não falar de estrutura, né? Essa divisão funcional ali, onde deveria fazer o controle inibitório, não está bem desenvolvido, ou essa força impulsiva é muito grande, ligada a um temperamento agressivo, um temperamento explosivo. Esse tipo de transtorno, para trabalhar na clínica, é muito complicado, porque o que que eu vou ter que fazer? A pessoa, olha só, a pessoa sabe que é errado roubar, não preciso auxiliar ela nesse sentido. A pessoa sabe que aquilo não tem sentido.
ela tem insight aqui, eu não preciso auxiliar ela nesse sentido. Qual que é o problema que nós temos? Desenvolver uma forma com que ela consiga barrar o impulso. Estratégia para bloquear esse impulso. Fortalecer essas estratégias de inibição, de controle inibitório. E aí não é fácil, né? É um manejo muito delicado e muito difícil. Delicada, né? É delicado. E a pessoa acaba reincidindo, caindo, né, ali em tentação, e aquilo ela experimenta uma gratificação emocional grande. Então, não é fácil. Uhum. Bom, mais algum ponto? É, eu diria até que, não só nesse caso, né, mas em outros casos também, a questão não é cognitiva, né? Não é dizendo para a pessoa que fumar faz mal, que ela já sabe, né? Já sabe, Não é né? dizendo que, Uhum, não é dizendo, sei lá, que a forma como um pai tratou o filho, etc., etc., não é adequada, que ele já sabe. Ele às uhum. vezes não consegue, Ele né? Ele tem explodiu, essa ele não conseguiu segurar a raiva dele. Exato. Então não se trata da questão cognitiva. A gente tem que justamente, como você falou, buscar uma forma, né, de que Uhum, ele consiga superar esse impulso de fazer essa coisa, seja lá o que for, né? uhum, Nessa questão eu entendi que você colocou que na questão da cleptomania, é, talvez a maior parte das coisas não tenha conexão direta com o precisar daquela coisa, seja por motivo financeiro, ou seja por precisar da utilidade daquela coisa, né? uhum, Simplesmente ele vai pegar qualquer coisa, não importa, né? Não tem nenhuma ligação específica, né? uhum, Porque em alguns momentos a pessoa pode pegar porque aquela coisa ele não vai ter, ele viu, acha que aquilo é muito legal para ele, vai ser útil e não vai ter como, não se trata nele, não é nem problema de dinheiro, mas sei lá, não tem isso à venda, é uma coisa que não está nem no mercado, e ele se interessou por aquilo e pegou, né? A minha avó, quando eu tinha 6 anos, me contava uma história, né? uhum, Aliás, ela repetia isso de vez em quando, né? Que um garoto chegava em casa com coisas diferentes e tal, e ele ficava com a coisa, a mãe dizia, que legal isso e tal, né? Aí um dia a mãe escuta lá fora um barulho, uma gritaria e tal, ela vai olhar, é o filho dela preso, né? 2 policiais levando ele. Aí ela corre, o que que é, meu filho? Poxa, o que que está acontecendo? E tal, e vai dar um abraço no filho, e ele e vai beijá-lo, né? E ele arranca a orelha dela com uma dentada. E aí ela, chorando, diz, mas meu filho, por que você fez isso e tal? Aí ele diz, né? Porque agora eu descobri, né, que eu estou passando por isso agora por sua culpa, né? Que ele nunca foi capaz de me dizer que o que eu trazia para casa não era para eu trazer, não era meu e tal, né? Então, ela uma tinha lição de essa moral. forma, Uhum, de me contar, eu uhum, pequeno, né? Com 6 anos, vendo que o filho arrancou a orelha da mãe com a dentada, né? uhum. Por causa disso. Enfim, me lembrei de contar esse detalhe aí. Legal. E é interessante, muito bom o seu exemplo, ilustra assim como que o ambiente modela, né, no sentido de modelo, de vicário, modela esse comportamento, né? A criança, a todo momento, os pais, eles tentam modelar a criança. Obviamente que há ambientes muito disfuncionais, mas a gente está pensando num ambiente que tem um mínimo de ajustamento social, né? Há uma tentativa constante de modelar esse comportamento. E aí tem essa história que sua avó contou, o objetivo dela era, vou auxiliar o Fernando para ele entender que o que é dos outros ele precisa respeitar e não deve pegar. Agora, o que acontece, Fernando, é que muitas crianças passam por esse contato no ambiente, essa tentativa de servir de modelo, né, de modelação,
E, mesmo assim, o controle inibitório não funciona. Mesmo assim, ela tem um impulso e consegue frear pouco. Essa pessoa que está na vida adulta aí com um transtorno de cleptomania, com certeza ela tem alguma história lá da infância que ela consegue se lembrar dos pais sinalizando que não era certo pegar. E ela sabe disso, que não é certo pegar as coisas dos outros. Entende? Só que o que é onde está o problema aí? Não está na ausência da avó ter falado isso para ela. O problema está no impulso. E De esse novo, né? Não é cognitivo, não né? é cognitivo. Não é Ele porque entende, alguém ele não disse sabe, para ela. exatamente. Mas não, alguém disse, mas digamos assim, não conseguiu fazer lá o link necessário, né? Ele não deu conta disso. Que link que é esse? O que faltou? Aí é possível a gente determinar, né? Porque a gente trabalha com ciências humanas. Mas a gente sabe que o quê? Que a gente tem um adulto disfuncional, a disfuncionalidade é essa. Vou ter que trabalhar o quê? Controle de impulso. Intervenção que pode me auxiliar. Essas intervenções ainda são difíceis porque são intervenções vivenciais. Se você vai fazer controle de impulso, o seu paciente vai ter que fazer treinamento. Ele vai ter que fazer exercício constante, diário, constantemente. Porque ele vai ter que aprender a se controlar. Não é uma coisa que você vai discutir com ele lá no set terapêutico, e aí ele vai ter um insight e está tudo certo. Não, ele vai ter que trabalhar, ele vai ter que vivenciar aquele processo ali diariamente, né? E aí aqui, muitas vezes a pessoa não tem o engajamento necessário para conseguir desenvolver o controle do impulso. Tranquilo? Muito bom, Tranquilo. acho que tem, talvez, no caso da cleptomania, talvez tenha que ter o CA, né? Cleptomaníacos Anônimos, né? É Justamente para isso o mesmo. Eu acho que camarada, tem né? grupos, é. É porque é mais comum do É. que como eu falei com o Márcia, né? A gente encontra em muitas Uhum. situações, né? Exato, exato. E aí esses grupos no formato do AA, né, só por hoje, eles auxiliam nesse sentido, porque o impulso, a pessoa, ela toma consciência do impulso, mas ela vai resistir só por hoje. Amanhã é outra batalha, né? Então, esses contatos com esses grupos é um dos caminhos de amparo terapêutico, né? Você pode fazer um encaminhamento, assim, como apoio terapêutico, né? Como se fosse E um eu acho que o coterapeuta. grupo, eu acho que o grupo também entra, né, no sentido de que ele tem para quem relatar o esforço, né, e a conquista. Uhum, Então ele tem ali no cotidiano dele alguém olhando, né, alguém, uhum, né, olhando uhum, por ele, olhando junto, né, meio que uma batalha conjunta uhum, ali, ele se uhum, sente acolhido, né? Eu acho que uhum, isso dá força para ele uhum, lutar o dia seguinte, né? uhum. É uma série de fatores assim que contribuem para que o grupo funcione bem, né? Como esses grupos no modelo do AA funcionam bem, tem o Narcóticos Anônimos, tem essa O série NA funciona NA, bem. né? Para compulsão sexual, compulsão de tudo, né? Compulsão sexual, compulsão de Uhum. compras, tá? Bom, então vamos lá na piromania. Também, mesma coisa, né? Vai ter alguma questão de disrupção, controle de impulso ou controle de conduta. Vou entrar direto no diagnóstico, nos critérios. Piromania é colocar fogo, né? Piromania, ela pode iniciar na infância, pode ter caso de diagnosticar na infância ou na fase adulta, né? Eu posso ter criança com transtorno. Incêndio provocado de forma deliberada e proposital em mais de uma ocasião. Tensão e excitação afetiva antes do ato. Tá vendo tanto que caminha próximo? Lembra lá do impulso que gera tensão? Então, ele tem uma tensão afetiva ali
antes do ato. E aí, quando ele executa, critério B, atenção, critério C, acho que aqui eu esqueci de trocar. Fascinação, interesse, curiosidade ou atração pelo fogo e seu contexto situacional, equipamentos, usos e consequência. Tem um interesse muito grande, né? Você vê a criança aquele interesse muito grande, colocando fogo, fazendo fogueira. Prazer, gratificação ou alívio ao provocar incêndios ou quando testemunhando ou participando de suas consequências. Então, ele experimenta, ele tem atenção, experimenta o alívio, né? Prazer, gratificação ou alívio. Fins externos. O incêndio não é provocado com fins monetários. Ele é provocado por si, ele é o objetivo em si. Como expressão de uma ideologia sociopolítica, para ocultar atividades criminosas, para expressar raiva ou vingança, para melhorar as circunstâncias de vida de uma pessoa, em respostas a um delírio ou alucinação, ou como resultado de julgamento alterado, como no transtorno neurocognitivo maior, na deficiência intelectual, ou intoxicações com substâncias. Então, eu não tenho um fim externo. Ele coloca fogo simplesmente por colocar fogo, por sentir prazer e alívio daquela tensão com o incêndio, e aí ele não precisa necessariamente ter colocado fogo. Participar das consequências daquele incêndio. A provocação de incêndios não é mais bem explicada por transtorno da conduta, por um episódio maníaco, tá, tudo critério diferencial, né? Bom, então esse é só isso. Vamos conversar um pouquinho sobre ele, eu coloquei muito pouca coisa. O que a gente tem aqui na piromania? A gente tem, às vezes, crianças que manifestam esse comportamento de colocar fogo como manifestação de prazer, né? Às vezes colocar fogo em animais, colocar fogo em objetos. E aí, no adulto, eu tenho ele colocando fogo por realização desse desejo, desse impulso, dessa tensão, ou eu posso ter ele participando das consequências. Por exemplo, uma pessoa que trabalha diretamente no combate a incêndio. Um bombeiro. Eu posso ter, ele pode ter um transtorno de piromania, só que ao invés de provocar um incêndio, ele trabalha ali junto com aquelas consequências, porque aquilo ali é gerador de gratificação, de satisfação, de alívio. Alívio do quê? Alívio dessa tensão, desse impulso. E aí, ficou muito curtinho? O que vocês já deu para entender? Márcio, aqueles malucos que botaram fogo no índio, volta e meia coloca fogo em morador de rua aqui em São Paulo, acontece. E aí, né? fica assim, porque aqui é a mesma coisa, assim, eu não posso ter isso aqui, né? Não posso ter nenhum fim externo. Por exemplo, ó, sociopolítico. Ali eu tenho uma questão política ideológica. Eu tenho ali um preconceito, um racismo, eu tenho toda uma ideologia por trás. Se eu tenho um incêndio ligado a qualquer circunstância externa, ele não é transtorno, não é a piromania. Piromania é o quê? Tensão, impulso, desejo, vontade de colocar fogo, aquela tensão, e quando a pessoa coloca fogo, ela sente prazer, sente alívio. Esse transtorno ali é um transtorno raro. Eu acho que ali, né, como você está dizendo, ali tinha um objetivo específico, né? Porque eu acho que assim como na cleptomania, né, que não tem uma coisa definida, ele simplesmente faz o que faz, né? Eu acho que na piromania também, ele faz porque faz, ele bota fogo, ele simplesmente bota fogo. É o que alivia a tensão dele. É o fogo pelo fogo. Fogo pelo fogo. Ele gosta do fogo ali, sei lá.
Isso. E E aí, não... Entendi. lembra daquilo que o Freud falava assim, da sublimação? Ah, de pegar o impulso e direcionar para uma causa, para um caminho socialmente aceito? Se torna um bombeiro. Fogo pelo fogo, eu Agora, adoro, então eu não vou sair colocando fogo nas coisas, nas pessoas, né, nas propriedades, mas isso aqui é muito importante para mim. Ele vai se direcionando a essas profissões que têm algum contato com essas consequências do incêndio. mas isso eu não fazia ideia, por exemplo, como você está Eu nunca dizendo, tinha pensado nisso. Não tô... que Puxa raças. não fazia ideia que, então, essa questão, esse transtorno, ele poderia ser o bombeiro. Pode, sim. O Também bombeiro é não. um exemplo, né? Porque ele consegue experimentar o alívio e ele consegue ter contato com as consequências e ele é socialmente aceito. Caramba. O sublimou, né? Interessante. Sublimou, bem sublimado. Então poderíamos ter um cleptomaníaco policial. Não, aí eu já não sei, não. Não, tô brincando aí, não Eu caso, trabalhei né? Mas vamos supor, alguém que pegasse a cleptomania e colocasse para o serviço, né? Do combate a ele mesmo, né? Eu trabalhei no RH da polícia, eu recrutei muito bombeiro, hein? Quando eu era estagiária ainda. Então, recrutei muita gente com sublimação. Não necessariamente, mas assim, todo Eu esse entendi. espaço, né, para essa fantasia, assim, com o fogo. Aí O do você trabalha com furto, ele. o do furto é mais difícil, né, porque a pessoa, ela experimenta a satisfação quando ela retira o objeto do outro. Encontrar uma forma que isso possa ser feito e socialmente validado é muito difícil, né, porque você está retirando do outro. E no caso do bombeiro, não, pelo A não, contrário, ele está a não, auxiliando a sociedade. a não ser que seja o Robin Hood, né? Tem essa aí, né? Mesmo assim, o final do Robin Hood não é um dos melhores. É verdade. Pessoal, Interessante. é bem Muito legal. legal. Esse capítulo, assim, ele é um capítulo que gera algumas reflexões, embora esses transtornos, alguns sejam mais comuns, outros nem tanto, e vai depender muito de qual nicho da psicologia que você vai trabalhar. Se você vai para uma escola, provavelmente você vai esbarrar com TOD. Se você vai para uma casa de recuperação, de acolhida, você vai esbarrar com um transtorno da conduta, né? Se você vai para a clínica, quando você recebe um antissocial, você vê a história de vida, todo esse relato, toda essa transformação lá do transtorno da conduta no transtorno de personalidade antissocial. Cleptomania na clínica não é raro de receber, né? A piromania, a prevalência é muito baixa, então, assim, muito, muito difícil de a gente receber. Agora, a cleptomania é aquilo que a Rosana falou, assim, no dia a dia a gente esbarra com essas situações. Bom, então acho que é isso, a gente encerra esse capítulo, semana que vem a gente entra para o uso de substâncias já. Tranquilo? Tranquilo, Márcio. Tá bom. Obrigada. Obrigado.